Boa tarde, pessoal. Bom, como disse Roberto, né? A gente já está há algum tempo nessa trilha, né? Eu comecei a falar de arquitetura corporativa de Zachman primeiro, TOGAF 8, em 2004. Levou 5 anos de evangelização para a gente conseguir montar o primeiro curso de arquitetura corporativa no Brasil, com TOGAF. Isso foi em 2009. Então, portanto, nós estamos 10 anos depois, estamos comemorando aí 10 anos de curso de arquitetura, né? Eu vejo aqui que tem um monte de ex-aluno meu aqui e fico muito feliz com isso, né? Ali também. O próprio evento, né? Que edição que é essa aqui? 7ª edição do evento, estamos aí desde o início também. E a minha ideia hoje, pessoal, é falar aqui de um assunto que ninguém falou até agora, né? Olha lá. Ninguém falou nisso, né? Que a arquitetura de negócio não é só sobre tecnologia, é sobre que a arquitetura é negócio e não tecnologia, né? Então, isso é para ser uma piada, pessoal. Vocês podem rir se quiserem, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu estou muito feliz aqui, porque, basicamente, todas as apresentações que a gente teve até agora convergiram para esse assunto, que é um assunto que eu venho falando... Enfim, eu estava comentando agora com alguns de vocês no almoço, a ideia de que o profissional de tecnologia tem que pensar em negócio, ela absolutamente não é nova, né? Eu falo isso desde o início da minha carreira, mais de 30 anos, e a arquitetura ela só veio quando eu conheci o assunto arquitetura, há mais de 15 anos atrás, ele começou a ser uma das coisas que meio que reforçou isso aí, e eu fico muito contente, né? Porque várias das apresentações que a gente teve até agora aqui foram nesse sentido, e é justamente disso que eu quero falar. Eu quero falar que se você é um arquiteto, se você trabalha com arquitetura, você tem que se ver muito mais como generalista do que como especialista. Essa é a tese que eu vou defender aqui, porque, afinal de contas, como já tem dito aí mais ou menos todo mundo, né, desde o início, a arquitetura corporativa é sobre negócio, não é sobre tecnologia. Tá? Quando o Open Group chegou no Brasil, depois aí que a gente já tinha começado a falar nisso, né, eu fui aí o primeiro profissional certificado em TOGAF no Brasil e faço parte do grupo que está evoluindo o TOGAF, né, que está fazendo a evolução do TOGAF para as próximas versões, e isso é um driver que a gente tem dentro do grupo. Né? Dentro do grupo nós temos aí um driver, uma exigência quase, né, por assim dizer, no sentido de tornar o TOGAF mais business-oriented, né, mais orientado ao negócio, e menos orientado à tecnologia. Então, vocês podem esperar aí para as próximas versões do TOGAF uma ênfase muito maior em negócio do que em tecnologia, que é uma das coisas que efetivamente precisam ser feitas. Tá? Muito bem. No ano passado, quem estava aqui no ano passado? Levanta a mão aí. Bom, então quem estava aqui no ano passado deve lembrar que no ano passado eu falei sobre um assunto muito interessante, que foi a discussão sobre o que é um arquiteto. Lembram disso? Não? Quem lembra disso? Né? O que é um arquiteto? Porque tinha... ninguém sabe direito o que é esse raio desse arquiteto, né? Porque arquiteto está na moda ser arquiteto, todo mundo é arquiteto, né? Não tem mais advogado, né? Tem arquiteto jurídico. Não tem mais médico, tem arquiteto de patologia. E eu sempre conto para os meus alunos, né? Uma vez, isso é verdade, isso é um caso real. Eu recebi uma mala direta de um curso sobre arquitetura da comunicação. Eu achei, bom, deve ser curso de TCP/IP, né? Alguma coisa assim. E não, era um curso para jornalista, é sério isso, tá? Não é piada não, eu realmente recebi essa propaganda, curso de arquitetura da informação, né? Público-alvo, jornalistas formados em comunicação social, blá, 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 enfim. Então eu queria revisar, na verdade eu preparei essa apresentação de hoje quase que como uma continuação da apresentação do ano passado. Eu vou retomar a discussão do ano passado, afinal de contas, né, só estão me deixando falar meia hora, né? Porque todo mundo sabe que isso é uma imensa dificuldade para mim. E no ano passado eu comecei a falar sobre quem é o arquiteto, fizemos toda essa discussão, e hoje eu quero continuar um pouco mais sobre esse assunto, então eu vou dar uma rápida revisada no que a gente viu no ano passado, e em seguida a gente fala das coisas novas. Né? A gente viu que tem vários tipos de arquiteto, né? Além do arquiteto propriamente dito, né? Aquele que desenha casa, desenha prédio, nós temos aí o arquiteto de software, o tal do arquiteto de solução, o tal do arquiteto de sistemas, o tal do arquiteto de TI, o tal do arquiteto de negócio, o tal do arquiteto corporativo, e muitas vezes não se sabe direito qual é a diferença desse pessoal todo. E uma das maiores confusões que a gente vê é entre o arquiteto de solução, por incrível que pareça, entre o arquiteto de solução e o arquiteto corporativo, né? Olha o pulo que se dá. Uma das coisas mais frequentes que acontece comigo é chegar numa empresa e perguntar assim, você tem uma área de arquitetura?
Os caras falam, temos. Bom, tem gente que fala que não tem, beleza. Mas quem diz que tem, eu falo, tá, e o que vocês fazem? Vocês cuidam aí de estratégia, de negócio, vocês mapeiam a estratégia, ajudam no planejamento estratégico? Não, isso aí a gente não faz. Tá, vocês pelo menos mapeiam as competências, as capabilities, né, os processos da empresa? Não, isso aí quem faz é o escritório de processo. Tá, então vocês são uma área de arquitetura de TI? Bom, veja bem, né, look well, como dizem os americanos, né? O que nós temos aqui... Bom, em conclusão, gente, a maioria das empresas que eu encontro são áreas de arquitetura onde que não passam de um bando de arquitetos de solução, tá? Então, na verdade, nem sequer arquitetura de TI tem, quanto mais arquitetura corporativa. Você tem arquitetura de... Para você ter uma arquitetura de TI, você teria que ter arquitetos de TI que também são generalistas e que estão olhando para a empresa como um todo de forma holística. Então, eu tenho enchido as paciências de todo mundo com essa tal dessa visão holística. Já foi citado aqui, né? O Marcelo citou o artigo que eu soltei essa semana no LinkedIn. Ele esqueceu o nome é Métodos Ágeis, né? Métodos Ágeis sem visão holística. Uma receita para o desastre. Né? Aí algumas pessoas falam, pô, você não está exagerando, não sei o que. Eu falo, não, é clickbait, gente. Todo mundo tem direito. Se todo mundo tem direito de fazer clickbait, né, então também tenho. Né? Então, clickbait, embora não esteja muito fora da realidade. Muitas vezes a gente tem visto realmente, não, métodos ágeis são incompatíveis com a arquitetura, então o que a gente tem que fazer é métodos ágeis, esquecer esse negócio de arquitetura. Felizmente essa mentalidade está passando. Né? Tá aí o Plé falou sobre o SAFe, é um dos frameworks aí que está tentando introduzir a arquitetura de volta na mentalidade ágil. A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas só lembrando, né, a gente tem aqui, né, se a gente pegar os domínios tradicionais do próprio TOGAF, você tem lá embaixo a arquitetura de tecnologia, a arquitetura de sistemas de informação, que são aplicações e dados, e aqui essas duas coisas juntas, né, se você juntar aplicações de dados e infra, você tem aquilo que tradicionalmente se conhece como arquitetura de TI. Se você acrescentar a arquitetura de negócio, mas do ponto de vista operacional, ou seja, como é que o negócio funciona no dia a dia, qual que é o organograma da empresa, quais são os seus principais processos, qual a sua cadeia de valor, etc., né, os principais papéis e tal, você tem um certo nível já de arquitetura corporativa, mas não dá para falar que você tem arquitetura corporativa antes de você incluir a parte da estratégia. A gente pode juntar, o TOGAF junta a arquitetura de negócio, tanto estratégica quanto operacional, numa única caixinha chamada arquitetura de negócio. Embora o Zachman, né, que é o pai da matéria aí que veio antes, ele separava. Né? A primeira linha do Zachman era estratégia, a segunda era negócio, no TOGAF está junto. Não veio muito ao caso, mas eu acho importante, uma das minhas change requests, né, para o TOGAF, para a próxima versão, era que o domínio de... não sabemos, né, se vai passar essa change request, né, tem muita gente que é a favor, mas também tem muita gente que é contra. Né, a gente tem como foi dito aqui, né, pelo Steve no início, nós temos lá um processo de consenso, então isso vai ser votado, mas uma das propostas que tem, uma das change requests que está rolando lá, que tem suporte de várias pessoas, é separar o que o TOGAF chama de arquitetura de negócio entre essas duas partes, né, a parte estratégica e operacional, para deixar claro, né, que são coisas diferentes. Bom, isso tudo aí sim, se eu tiver isso tudo, eu posso dizer que eu tenho arquitetura corporativa, e nesse sentido, eu posso dizer que aqueles vários arquitetos, eles podem estar em projetos. Então, o arquiteto de software, o arquiteto de solução, normalmente são arquitetos em projetos. São arquitetos que são membros de equipes de projetos. Nós falamos aqui sobre silos, né? Silos foi um dos assuntos que a gente falou aqui. Né? E o que é um arquiteto que está trabalhando num projeto? Todo projeto é um silo, gente. Todo projeto é um silo por definição. Pensa bem. Se você está trabalhando dentro de um projeto, quais são as suas preocupações? Qual é a sua principal preocupação dentro de um projeto, normalmente? Na vida real, tá, gente? Vamos falar de vida real. Terminar dentro do prazo, né? O projeto normalmente está atrasado, é entregar o que tiver que entregar né? Dentro do prazo. Você imagina, quem aqui tem a experiência de parar no meio do projeto e dizer, veja bem, vamos dar uma parada, vamos olhar em volta, vamos olhar por cima do biombo, vamos conversar com os outros projetos, trocar experiências. Todo mundo tem essa experiência aqui, gente? Um ou outro pode ser que tenha, mas isso é muito raro, né? Normalmente, quem está dentro de um projeto tem tunnel vision, né? Cara, é cumprir as metas do projeto, é entregar o escopo do projeto dentro do prazo, dentro do orçamento. Então, alguém que está enfiado dentro de um projeto não pode ter visão holística. É impossível ter visão holística dentro de um projeto. O que significa que você tem que ter arquitetos fora de projetos.
Você tem que ter arquitetos que não estão em projetos de implementação. Lógico, eles podem estar em projetos de arquitetura, mas isso é uma outra história que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o tal do arquiteto de solução, normalmente ele está embutido dentro de projetos e, portanto, ele não tem visão holística e, portanto, ele não pode ser visto nem confundido com o arquiteto corporativo. Aí nós temos, dentro dessa categoria aí, fora de projetos, teríamos os arquitetos de sistemas, os arquitetos de TI, os arquitetos de negócio e o próprio arquiteto corporativo, né? Ou seja, esses são caras que, em tese, eles têm que olhar para a empresa inteira. Se o cara tem que olhar para a empresa inteira, ele não pode estar enfiado dentro de um projeto. Ele tem que estar livre para andar e circular pela empresa, né? Uma das habilidades, uma das coisas que o arquiteto tem que fazer assim que ele assume a carreira de arquiteto é comprar um bom sapato. Né? Vocês sabem disso, né? Um sapato confortável que permita o quê? Que ele ande pela empresa. Porque o arquiteto é um cara que anda. Se você é um arquiteto e fica trancado lá na salinha de arquitetura, na sua torre de marfim, você está no lugar errado. O lugar do arquiteto é andando pela empresa, conversando com as pessoas. Não é trancado dentro da... estou aqui na área... Cadê fulano? Está lá na sala de arquitetura. Ninguém sabe quem é o cara, ninguém nunca viu o sujeito. Né? Não dá. Bom, então a gente pode dizer que conforme você vai andando aqui para baixo nessa sequência, você vai se tornando mais e mais generalista. E aí eu gosto de chamar isso aqui, não é meu, tá? É uma citação que eu sempre tenho no meu curso, que vem de um curso anterior que eu tinha feito já. Todo mundo conhece essa imagem, gente? Essa imagem aqui é chamada o Homem Vitruviano ou o Homem de Vitruvius. Né? É um desenho do Leonardo. E o Vitruvius é um cara que é considerado o pai da engenharia. Ele é um arquiteto que viveu no século I a.C. e ele dizia o seguinte, ele falava sobre o arquiteto ideal, e ele dizia que o arquiteto ideal deve ser um homem das letras, um matemático, familiar com estudos históricos, um estudioso diligente da filosofia, familiarizado com a música, não ignorante da medicina, conhecedor das respostas dos jurisconsultos, familiarizado com a astronomia e os cálculos astronômicos. Mole, né? Isso aí, gente, era um arquiteto no século I a.C., tá? Hoje tem que saber muito mais, tem que saber física quântica, tem que saber, né, neurobiologia, etc. Porque se você for olhar, o que é isso aqui que o Vitruvius está citando, tá, gente? Isso aqui nada mais é do que o conjunto de conhecimento. Isso aqui é basicamente todo o conhecimento que estava disponível na época. Essencialmente, ele está dizendo o seguinte, o arquiteto é alguém que tem que ter repertório. Então vamos anotar essa palavrinha, que essa palavrinha é uma palavrinha-chave para quem quer ser arquiteto. Você tem que ter repertório. Você tem que entender de muitos assuntos, você tem que ter uma experiência variada. Recentemente, eu pensei nessa metáfora, né? A gente costuma pensar, né? Enfim, nem todo mundo, tá? Mas muita gente define o ser humano como um composto, aí, né? Uma visão tripartite, é isso que o ser humano seria mente, corpo e alma. Né? Então você tem lá psique, physis e ânima. Então você pega, né? Ou pneuma, né? Em grego. Então você teria, se você usar essa metáfora para a empresa, o que é um negócio? Um negócio não é muito diferente. Um negócio, uma empresa, tem que ter uma mente, certo? E essa mente é representada pela sua estratégia. Tá? Ela tem um corpo. E o que é o corpo da empresa? É aquilo que é desenhado, o corpo da empresa é a sua arquitetura. Quando você desenha, quando você mapeia a arquitetura da empresa, você está essencialmente desenhando o corpo daquela empresa. E você tem a alma da empresa, que é a sua cultura organizacional, o seu propósito. E se faltar qualquer uma dessas três coisas, você vai ter algum bicho esquisito, né? Por exemplo, um cérebro com corpo, mas sem alma, é um zumbi. Não é isso? Uma alma sem mente, ou sem arquitetura, é um fantasma. Enfim, você tem um cérebro sozinho, sem as outras coisas, é uma daquelas cabeças que tem lá no Futurama, né? Todo mundo já assistiu o Futurama? Futurama é aquele desenho animado do mesmo do cara dos Simpsons, né? Então, lá tem uns talking heads, né? Que são as cabeças dentro de umas redomas, assim, que os caras ficam falando. É mais ou menos isso que você tem. Bom, então, gente, se isso aqui é verdade, o que é isso aí? Isso aqui, na verdade, é o que eu chamo de visão holística. Você só pode ter uma visão holística da sua empresa se você estiver olhando para a sua arquitetura, estratégia e cultura organizacional. É interessante porque durante muito tempo, a gente ainda fala, tá? A arquitetura é uma das coisas mais importantes para levar você a ter uma visão holística, ok? Mas não é a única e você precisa também olhar para a estratégia e para a cultura. Então, você
ter uma prática de arquitetura na sua empresa começa a fazer com que a sua empresa comece a pensar mais holisticamente. Mas isso não é suficiente. Uma visão holística tem que cobrir não só a arquitetura, mas tem que ir além. Ela tem que olhar... Bom, primeiro que a arquitetura tem que estar ligada com a estratégia e tem que estar ligada com a cultura. Pensa um pouco, eu posso ter uma estratégia que bate de frente com a arquitetura ou uma estratégia que bate de frente com a cultura? É possível que isso aconteça? No sentido, a pergunta não é se eu posso, a pergunta é possível que isso aconteça? O que vocês acham? Não só é possível, como acontece o tempo todo. O que a gente mais vê é plano estratégico que vai de frente, bate de frente com a cultura. O cara bota lá como meta estratégica encantar o cliente, né? Só que a cultura da empresa é cultura de pão duro, é economizar dinheiro. Então, é não gastar dinheiro com nada. Então, muito menos com atendimento ao cliente. Então, como é que você pode colocar como meta estratégica que você quer encantar o cliente se a sua cultura é uma cultura de pão duro? Mesma coisa em relação à arquitetura. Adianta você ter uma metas estratégicas que a sua arquitetura não permite? Meta estratégica para os próximos 5 anos. Vamos criar esse produto novo e dominar 50% do mercado chinês. Nos próximos 5 anos. É viável. Deveria ter um arquiteto, né? O pessoal do Bradesco estava contando aqui agora, foi um excelente exemplo, né? Quer dizer, é exatamente essa a minha visão. O Bradesco conseguiu chegar num negócio que eu tenho pregado aí há 15 anos, que é exatamente isso. Eu sonho com um momento em que toda vez que altos executivos se reúnem para pensar em estratégia, fazer planejamento estratégico, eles chamam o arquiteto e perguntam, dá para fazer isso ou não dá? Nossa arquitetura permite que isso seja feito ou não permite? Isso é uma das coisas que a gente praticamente não vê. Eu fico feliz que agora a gente começa a ver cases, né? A gente começa, não só esse aqui, né? Eu tenho visto por aí também, mas ainda é uma coisa muito rara. Como eu falo para vocês, prática de arquitetura, quando existe, na maioria das vezes, é um bando de arquiteto solução. Nem arquiteto de TI tem, nem arquitetura de TI tem. Quanto mais corporativa, quanto menos corporativa, e quanto menos ainda a arquitetura corporativa com impacto na estratégia. Então tem que ter as 3 coisas. E mais do que isso, né? Se você é um arquiteto, então você tem que pensar em todos os aspectos. Outra coisa que o Plé falou, que eu concordo plenamente com ele, e a gente já tem discutido bastante sobre isso, né, é que 2 coisas, né, que o Plé falou que eu vou repetir aqui. Primeiro, a arquitetura não pode ser uma coisa estática. Você não pode fazer uma arquitetura para daqui a... vai levar 5 anos para a gente fazer alguma coisa. Tem que ser um negócio que seja ágil. Eu tenho alguém aqui comentou no almoço que estava vendo um webinário gravado que eu tenho no meu canal do YouTube, onde eu discuto exatamente isso, né? Se é possível ter uma arquitetura ágil, eu acho que é possível. Eu criei um método chamado ACE, que nada mais é do que, né? ACE significa Arquitetura Corporativa Essencial. Então, pelo nome, vocês já pegam, né? O que é essencial? Pega apenas a essência do TOGAF. Então, ACE nada mais é do que o quê? Uma customização do TOGAF. Todo mundo sabe que o TOGAF é customizável. Então, o que eu fiz foi customizar o TOGAF em 2 direções. Uma foi na direção da simplificação. Então, o ACE, na verdade, é um TOGAF simplificado, de tal maneira que ele possa ser ágil, de tal maneira que você possa ter sprints de 2 meses, em vez de você ter um sprint de, sei lá, em vez de você ter uma rodada do ADM de 1 ano, você possa ter um sprint de arquitetura que cubra tudo que tem numa rodada do ADM em 2 meses. Então, o ACE aí é uma espécie de resumo, ou imagina um TOGAF bare bones, né? Um TOGAF essencial mesmo, né? No sentido assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso tirar do TOGAF, qual é a próxima coisa que se eu tirar do TOGAF ele para de funcionar. Então isso é o ACE. Tá? Só que por outro lado, eu fiz, nesse sentido, o ACE ele é um resumo do TOGAF, ele é uma customização no sentido da simplificação, mas por outro lado eu fiz uma expansão também. Porque o ACE ele inclui no seu, isso aqui para quem der uma olhada nisso aqui, quem conhece Zachman, quem conhece o próprio TOGAF, vai reconhecer isso aqui como uma coisa muito parecida com os Content Frameworks, né? Os modelos de conteúdo, né? Os frameworks de conteúdo. Isso aqui é o framework de conteúdo do ACE, que se você prestar atenção, ele, como sempre, é parecido com o Zachman, né? Não tem muito como fugir disso. Também é parecido com o do TOGAF, mas ele tem umas coisas novas. Tanto o TOGAF originalmente, quanto o Zachman, pela sua própria história, por ter surgido dentro da TI, etc., etc., eles focam muito em TI, né? Então, eles até falam de estratégia, de negócio, mas eles vêm aqui para TI. E o leitor casual, quem estiver lendo o TOGAF ou lendo o Zachman, etc., pode ter a impressão de que se você tiver uma estratégia e definir como é que seu negócio vai funcionar, o único tipo de recurso organizacional que você precisa para isso é TI. É verdade isso, gente? Claro que não, né? Tipo assim, você só precisa de TI para fazer seu negócio funcionar?
Não, né? Você precisa de outras coisas, então eu fiz uma expansão, né? Eu criei mais 3 caixinhas, que é a infraestrutura física, as tecnologias operacionais e as competências. Então você precisa de estrutura física. Então eu tenho clientes, por exemplo, que por estratégia entraram em novos negócios, mas a TI praticamente não mudou. A TI que eles tinham continuou funcionando. Eles precisaram fazer muito pouca mudança na TI, mas precisaram fazer grandes mudanças na infraestrutura física. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se tem alguém aqui da empresa, não vou dizer o nome da empresa, só porque não foi autorizado, mas não é nada de ruim, é uma empresa pública do setor de energia, que era uma empresa muito forte no setor de energia hidroelétrica, e alguns anos atrás entrou no setor de energia eólica. Vocês acham que a TI muda muito? Quando você vai de energia hidrelétrica para eólica? Provavelmente, eles me disseram, quase nada, praticamente não, a TI é mais ou menos a mesma. É a mesma estrutura física? Pô, num caso é barragem, para segurar água, no outro caso é um monte de ventilador lá para pegar vento. Fazenda eólica, é completamente diferente a infraestrutura física. Aí a mesma tecnologia operacional, como é que você extrai energia de água, da gravidade da água caindo? É de um jeito. Como é que você extrai energia elétrica de vento? É uma tecnologia completamente diferente. E quais são as competências? Será que o engenheiro especializado em barragem hidrelétrica é o mesmo engenheiro especializado em fazenda eólica? Provavelmente não, são competências diferentes. Então, aqui estão os projetos, né? Claro, sempre tem que ter. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui? Que se você é um arquiteto, você tem que ter uma ideia geral de tudo isso aqui. Se você é um arquiteto, você tem que ter uma ideia geral de cada uma dessas coisinhas dentro da sua empresa. Você tem que ser um generalista, você não pode ser um cara de sistemas de informação. Se você é um cara que só entende de sistema de informação, você não vai ser arquiteto porcaria nenhuma. Pelo menos não vai ser arquiteto segundo esse conceito que a gente está falando aqui. Essa pessoa generalista, essa pessoa que é um possível agente de mudança, é uma pessoa que consegue efetivamente fazer as coisas acontecerem dentro da empresa, pelo próprio fato de ser capaz de ver como as coisas estão ligadas umas nas outras. A gente viu aqui, tivemos várias discussões sobre a necessidade de ferramentas, com a qual eu concordo plenamente. Eu acho que é impossível fazer arquitetura corporativa para além do muito básico, sem você ter algum tipo de ferramenta específica para isso. Mas a ideia é que não basta ter a ferramenta. A ferramenta eu uso para extrair informação. Só que a qualidade das respostas vai depender da qualidade das perguntas. E se você não é um generalista, você não vai saber fazer as perguntas. Então você não vai conseguir tirar nada. Mesmo que o repositório esteja bem populado, etc., com boas informações, atualizado, etc., se você não souber fazer as perguntas, não vai sair nada que preste dali de dentro. Então, isso tudo significa o seguinte, que, gente, esse Content Framework, tá? Eu tenho em formato A0. A gente vai, quem tiver amanhã, né, já aproveitando para fazer o convite, amanhã junto com o Plé, né, o Plé fez o convite amanhã, na verdade a gente vai fazer junto, né, amanhã a gente, lá na FIAP, né, cadê o Severo? Não é aqui, é lá na FIAP, certo? Eu e o Plé vamos fazer juntos o workshop, onde a gente vai mostrar para vocês como é que a gente usa o Archimate para preencher um canvas do Osterwalder e depois como é que a gente traz aquilo tudo para dentro deste modelo. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, né, porque não dá tempo, mas a gente vai mostrar como é que a gente mapeia o que sai lá do canvas do Osterwalder para este modelo de conteúdo, e eu vou dar um link lá para vocês, para quem quiser baixar. Eu tenho isso aqui em formato A0, PDF, né, então você pode inclusive pendurar, imprimir, pendurar na parede, botar uns post-its e discutir lá com a sua equipe de arquitetura ou com seus executivos dentro da sua empresa. Tá? Quem não for estar amanhã com a gente, me procura aí no intervalo que eu passo isso para vocês. Bom, então, na verdade é o seguinte, legal, então se você é um arquiteto, você precisa saber isso tudo, e o que significa que eu tenho que fazer uma revisão bastante importante em cima do chá do arquiteto. Todo mundo sabe o que é chá, não? Não é aquela bebida, né? Chá é uma expressão muito usada em RH, que são as iniciais na verdade, são as competências, né, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes que são normalmente resumidos como competências. Né? Então, são as competências que uma determinada pessoa precisa ter para desempenhar um determinado papel dentro da empresa. Quais são os conhecimentos que esses caras precisam ter? Né? A gente já viu, isso aqui também veio do ano passado, é uma revisão. O arquiteto de sistemas de TI de negócio, ele tem que dominar normalmente, ele tem que ter um bom conhecimento sobre a sua camada, seu domínio. Então, se você é um arquiteto de negócio, você tem que entender bastante de negócio, tem que conhecer notações, BPMN, como é que o negócio funciona, etc.
Precisa conhecer bem o negócio da sua organização, precisa conhecer bem o seu setor da economia. Então, se você trabalha de banco, você precisa entender de banco, trabalha em seguradora, precisa entender de seguradora, trabalha com petróleo, precisa entender de petróleo. E também precisa conhecer bem as suas camadas adjacentes. Então, se você é um arquiteto de aplicação, você tem que começar a entender, né? Isso é quase que um plano de carreira, né? Para onde você vai? Hoje eu não sou um generalista, mas eu entendo eu sou um arquiteto de aplicações. Então, olha, começa a entender de negócio de infraestrutura. Eu sou um arquiteto de infra, começa a entender de negócio, né? E depois começa a entender de sistemas, depois de infra, assim por diante. O arquiteto corporativo tem que conhecer todos os domínios holisticamente, toda a organização horizontalmente, tá? E tem certos conhecimentos que ele precisa ter sobre o negócio que ele trabalha, como, por exemplo, sobre o setor, já falei, mas vai mais além, né? Se você é um arquiteto corporativo e está dentro de uma determinada empresa, você tem que entender não só o seu setor, como seus concorrentes, os aspectos legais e de compliance da tua área, do teu negócio. Então, se você trabalha em seguradora, você tem que entender das normas da SUSEP. Se você trabalha em banco, você tem que entender das normas do Banco Central e assim por diante. Mas não basta, você precisa ter conhecimento de gestão em geral, você precisa entender de estratégia. Você precisa conhecer o basicão de estratégia, você precisa saber o que são as 5 forças de Michael Porter, você precisa saber o que é uma cadeia de valor, você precisa saber o que é uma análise SWOT, uma análise PESTEL, você precisa saber o que é um oceano azul. Você tem que ter o basicão de estratégia, você precisa conhecer. Você precisa entender de marketing. Por quê? Porque boa parte do trabalho de arquitetura é para melhorar o time to market, né? A gente tem mais agilidade de entregar coisas mais cedo. Então você tem que ser capaz de entender como que a arquitetura pode ajudar o pessoal de marketing, por exemplo, a criar novos produtos mais rápido, mais barato, com mais qualidade, etc. Então, para isso, você tem que ter uma noção básica de marketing. Você tem que saber quem é o Kotler, você tem que saber o que são os 4P de marketing. Tem um basicão que você tem que saber, ok? E não só isso, você tem que, sem fugir da área de marketing, você tem que pensar também no endomarketing. Alguém falou aqui, e é a pura verdade, que o arquiteto é um vendedor interno. O arquiteto tem que vender não só a ideia de arquitetura, como todas essas outras ideias de inovação. Né? Ele está em uma posição extremamente privilegiada de ser um grande agente de mudança dentro da empresa, e para isso ele tem que conhecer, por exemplo, o endomarketing. Como é que eu vendo ideias dentro da minha empresa? Ele tem que entender de finanças, ele tem que entender o básico de finanças, indicadores financeiros, retorno do investimento, valor presente líquido, payback, como é que você calcula esse monte de coisa, né? Qual é a diferença de CAPEX e OPEX, tal. Você tem que entender o basicão de finanças, porque senão você não consegue justificar os seus projetos. Né? Você tem que ser capaz de calcular um retorno de investimento, tem que ser capaz de dizer quando que não é possível calcular um retorno de investimento e mostrar formas alternativas de você justificar um projeto. Tudo isso faz parte do conhecimento que o arquiteto tem que ter. Você precisa entender de operações e logística. Você precisa saber como é que a sua empresa fabrica, né? Recebe a sua supply chain, como é que ela fabrica os seus produtos, como é que ela distribui, se for o caso de uma indústria, né? O comércio. E você naturalmente tem que entender de gestão de pessoas, até porque o arquiteto é, por definição, um influenciador. Então ele tem que não só influenciar as pessoas, como ele tem que influenciar as políticas, regras e procedimentos e processos de gestão de pessoas dentro da empresa, porque senão nada vai acontecer. Não acontece mudança quando você não muda as políticas de RH. Não acontece mudança quando não se mudam as políticas, práticas e processos de RH. Se você não mudar os incentivos, as pessoas não mudam. Se você diz, agora vamos fazer diferente, mas as pessoas continuam sendo premiadas e punidas do jeito que elas eram antes, elas vão continuar fazendo o que elas faziam antes. Ponto. Não tem mágica. Então você tem que entender gestão de pessoas. Não só do ponto de vista de soft skills, de liderança, de comunicação, etc., o que é absolutamente fundamental, né? O arquiteto tem que ser muito rico em soft skills, mas inclusive da parte mais operacional. Né? Ele tem que entender de avaliação, sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de estabelecimento de metas, políticas de RH, estrutura organizacional, liderança, organização de equipe multifuncional. Você tem que entender disso tudo. E, naturalmente, gestão de projetos. Boa parte do que um arquiteto, mesmo que o arquiteto não esteja metido em projetos, fazer arquitetura está tocando continuamente projetos de arquitetura. Né? Então, ele não está metido em projetos de implementação, mas ele está em projetos de arquitetura. O arquiteto é sempre um gerente de projetos. Tá? E, naturalmente, ele precisa entender de gestão de processos, porque, afinal de contas, você tem boa parte do que você faz como arquiteto é ajudar a empresa a definir e melhorar continuamente os seus processos. Em termos de habilidades e atitudes, alguns aspectos que a gente já falou no ano passado, estou repetindo aqui.
Então, arquiteto especialista não existe, tá? Não existe arquiteto especialista. Por quê? Porque o arquiteto é um generalista, certo? E também não existe arquiteto júnior. Isso é muito importante, tá? Não existe arquiteto júnior. Isso é uma ilusão, é uma falácia. There's no such thing, ok? Você não tem. Você basicamente, para ser arquiteto, tem que ter comido um tanto de feijão. Tem que ter comido alguns quilos de feijão, alguns quilos de sal, né? Tem que ter andado alguns quilômetros, tem que ter perdido ou embranquecido alguns cabelos. É muito complicado você dizer, sou arquiteto júnior, sou recém-formado, sou arquiteto. Não é, cara. Você não é. Do mesmo jeito como não tem gerente de projeto júnior, isso também não existe. Ok? Tem gente que diz que existe, mas confia em mim, não existe. Tá? Ok? Não é à toa que inventaram o tal do analista de projeto, né? Porque finalmente descobriram que nem todo mundo que necessariamente tem uma certificação de gerente de projeto é um gerente de projeto. Enfim. Ele é um generalista, ele tem que ter visão sistêmica e capacidade de abstração. Então, alguém que não é capaz de ver o todo, separar o todo nas partes e juntar de novo, não pode ser arquiteto. Tem que ter visão de longo prazo, ao mesmo tempo que orientação a resultados. Tem que ser bom de negociação e formação de consenso. Tá? O que significa o quê? Tem que ter gogó, né? Muita saliva e um bom sapato, como eu já disse. Né? Você tem que andar muito e falar com muita gente. Eu sou arquiteto, eu passo muito tempo em reunião. Cara, se você está reclamando disso, você não entendeu direito qual é o seu trabalho. Tá? É isso mesmo que você tem que fazer, gastar um monte de tempo em reunião. Vai ter tempo para desenhar caixinha e bolinha também, mas entenda uma coisa, você não é pago para desenhar caixinha e bolinha. Ou pelo menos não é pago apenas para desenhar caixinha e bolinha. Idealmente, a minha opinião, muito parecida com a do Plé, é que, num determinado momento, todo mundo na empresa é arquiteto. Então, na verdade, o arquiteto corporativo mesmo quase não vai desenhar bolinha e caixinha. Porque as outras pessoas é quem vão estar. Cada um vai estar desenhando suas bolinhas e caixinhas. Então, se você acha que você é pago para desenhar bolinha e caixinha, você está no lugar errado. Ok? E ser poliglota, né? Falando as línguas dos diversos stakeholders, também falamos disso aqui. Tem que falar negotiation com o pessoal de negócio, tem que falar financês, marketês, ao mesmo tempo que tem que falar tecniquês, infraestruturês e assim por diante. Né? Você tem que falar a língua de cada um desse povo e muitas vezes tem que traduzir de um para o outro. E às vezes de duas áreas de negócio, não é só traduzir de tecnologia para negócio. Faz parte do trabalho do arquiteto traduzir financês em marketês, por exemplo. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes é você, arquiteto, vai estar na obrigação, vai estar em posição de negociar uma solução para um determinado problema entre um diretor financeiro que quer cortar custo e um diretor de marketing que quer melhorar o serviço ao cliente. E os dois fins são incompatíveis. Então você vai ter que traduzir a língua de um no outro, porque senão não rola. Não vai rolar consenso. Então, para formar esse consenso, vai ter que ser poliglota, não só de tecnologia para negócio. Não vamos colocar negócio, gente, como se fosse um... Negócio não é um negócio genérico, um caixão, negócio. Não existe tal do negócio. Negócio é um monte de coisa, negócio é é uma palavra coletiva, né? Não existe negócio, existe marketing, existe operações, existe finanças, existe gestão de pessoas. Essas são as coisas que existem, você precisa saber cada uma delas, o mínimo possível, para falar a língua de cada um desses caras e, inclusive, traduzir entre eles e conseguir obter o consenso entre eles, beleza? Bom, capacidade de análise trade-off, todo mundo me conhece, eu vou colocar, já passou meu tempo, eu vou colocar, quem quiser, meu contato no LinkedIn está aí, se você usar o Google Lens, você pode ir direto no meu perfil usando aqui esse cara aqui. Repetindo o convite, amanhã nós vamos ter o nosso workshop lá junto com o Plé, lá na FIAP, né? Não vai ser aqui, atenção, né? Não deixem de colocar seus cartões lá no aquário, lá na frente, porque nós vamos sortear também. Eu vou sortear 2 vagas, 2 vagas não, duas assinaturas de 1 ano no NES, Negócios Soft Skills, que é o meu clube de negócios, né? Ou seja, de negócios e soft skills, né? Como o próprio nome diz, né? Onde a gente tem todo mês um assunto e vai aprofundando nesse conteúdo ao longo do ano. Eu vou sortear 2 assinaturas de 1 ano, entre aí o pessoal que tiver deixado o cartão ali. Beleza? Eu acho que é isso. Passei do tempo já, né? Sim, então acho que não tem pergunta, né? E estamos aí, pessoal. Eu vou estar aqui hoje até de noite, né? A gente tem aí o nosso coquetel e vou estar por aí.
E amanhã vamos estar lá na FIAP, né? Às 8 horas da manhã, junto com o Plé, fazendo o nosso workshop, e vou estar lá também ao longo do dia, então estou disponível para vocês, para quem quiser fazer pergunta fora aqui do esquema, para a gente não atrapalhar o cronograma. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa tarde.